Hoje o bispo vai falar das 70 semanas de Daniel. Você conhece as 70 semanas de Daniel? Veja só. A Bíblia fala que o povo de Israel recebeu uma profecia de Jeremias que o povo ficaria 70 anos em cativeiro. Após os 70 anos vinha a restauração de Israel. Quando o templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos, né? Em 458, a Bíblia fala que Daniel foi levado para a Babilônia. E Daniel, incomodado pela profecia, pegou o livro profético, o livro que Jeremias tinha profetizado. E estava lá escrito 70 anos de cativeiro para o povo de Israel. E Daniel começou a orar, interceder, clamar pelo povo. E a Bíblia diz que o anjo Miguel se manifestou para Daniel no capítulo 9 do profeta Daniel. E ele fala: Daniel, a profecia agora, a partir de hoje, não vai ser 70 anos. Vai ser 70 semanas da profecia, vai ser 70 semanas de anos. Ou seja, 490 anos será a profecia a partir de agora. E a Bíblia diz assim no livro do profeta Daniel 9, e versículo 21, diz assim, ó: estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente até mim e tocou-me na hora do meu sacrifício. E ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido da profecia. O versículo 23 fala assim, ó: no princípio da sua súplica saiu a ordem e eu vi para te declarar, porque és muito amado. Considerais, pois, a palavra e entender essa visão. Entende a visão. 70 semanas, Daniel, está determinado sobre o seu povo judeu e sobre a sua cidade santa, Jerusalém, para cessar o sacrifício, para dar fim aos pecados do seu povo, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, e sela a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Presta atenção. 70 semanas estava determinada para o povo de Israel. Agora, como que nós vamos entender essas 70 semanas? 70 semanas vezes 70 de ano vai dar 490 anos. Desde a saída da ordem, do livro de Neemias capítulo 2, Deus decretou a saída da profecia da ordem, né? E agora Deus revela para Daniel. 70 semanas está determinado. Ok, 70 semanas, 499 anos. Não, 490 anos. Desde a profecia de Daniel até a chegada e a morte do Messias. Porém, 7 anos, veja só, 7 anos vezes 7 dá 49 anos. Existe 3 períodos proféticos no livro de Daniel. 7 semanas seria 490 anos, que seria a construção, a reconstrução do templo de Jerusalém, ok? E mais 62 semanas. 62 semanas, ok? Que daria no seu total, olha só, 490 anos. Porém, falta uma semana para completar as 70 semanas de Daniel. Bispo, aonde que o Senhor encontra essa última semana para fechar as 70 semanas de Daniel? Veja só o que o livro diz no versículo 20, aqui, Daniel 9, 27. Diz assim, ó: e ele firmará uma aliança com muito Daniel, por uma semana. E na metade dessa semana farão cessar o sacrifício e a abração, e sobre a asa, né, das abominações virá o assolador, ou seja, o anticristo. Isso está determinado até a consumação. E o que está determinado serão derramados sobre o assolador.
Veja, presta atenção, desde a saída da ordem do livro de Neemias, até a chegada do Messias, até a chegada do Messias messiânico, em 30 depois de Cristo, Jesus morreu ali, né? No dia 30 depois de Cristo. A Bíblia fala que deu 483 anos, ok? 483 anos. Desde a profecia de Daniel, desde a chegada e a morte do Messias. Por quê? Porque a Bíblia diz que Roma, ali, o império de Roma, ia destruir Jerusalém. Jerusalém foi reconstruído. Após 485 anos, desde a chegada de Jesus e a morte do Messias, a Bíblia fala que o povo de Israel rejeitou o Messias. Rejeitou aquele que ia purificar o santuário. Rejeitou o Messias que ia trazer uma aliança nova para aquele povo. E a Bíblia diz que no ano 70, o templo de Israel, construído ali através de Neemias, de Esdras, foi destruído pelo Império Romano. Veja só. Agora, como que encaixa a 70 semanas de Daniel? Falta uma semana. Biblicamente, estudando aqui os números, numerologia biblicamente, desde a saída de Neemias, desde a ordem do profeta Daniel, desde das 7 semanas, desde das 62 semanas da profecia, que o Messias será tirado entre o seu povo, será morto. Se deu 483 anos. Falta uma semana. Agora, ô bispo, por que o senhor não fecha 70 semanas? Porque existe, presta atenção, existe um intervalo profético que Deus, para não perder a nação de Israel, para cumprir a aliança abraânica, territorialmente, a Bíblia diz que esse intervalo de 7 anos está paralisado. O relógio profético de Cristo está paralisado. Para quê? Esperando a chegada do anticristo. A Bíblia diz no versículo 26, diz assim, ó. E depois das 72 semanas, presta atenção, e depois das 62 semanas, serão morto o Messias, ok? Depois das 62 semanas, que seria 485 anos, depois da profecia, o Messias seria tirado e ele seria morto, crucificado na cruz, no ano 33 depois de Cristo. Mas não para si mesmo, olha só. E o povo, aqui, ó, e o povo do príncipe, ou seja, o império de Roma, o imperador ali daquela época que reinava, ele vai vir para quê? Presta atenção. E o fim serão com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinada essa grande assolação. Jesus falou que após os 62 semanas, o Messias seria tirado de Israel. Ele nasceu de uma virgem, Jesus cresceu com 33 anos, começou seu ministério, e nesse ano datado, está aqui na Bíblia, na data certa, ele seria tirado. Agora, por que falta uma semana para se cumprir? Porque o relógio profético parou. Agora vai chegar o anticristo. Para quê? Para isso aqui, ó. E ele firmará uma aliança com muito, né? Por uma semana. Essa é a última semana que Cristo paralisou o relógio profético. E ele falou aqui, ó. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e as abominações. Veja só que o anticristo, quando vir, ele vai fazer uma aliança com Israel. Ele vai sentar no templo de Deus, que seria o terceiro templo construído. E na metade da semana, que é a última semana da profecia de Israel, de Daniel, para
completar 70 semanas, a Bíblia fala que quando o anticristo, presta atenção, quando o anticristo, ele selar essa profecia, decretar essa aliança com Israel, para construir o templo de Jerusalém, que seria o terceiro templo, para o povo de Israel oferecer sacrifício, né? Para um Deus que não recebe mais esse sacrifício de Israel. A Bíblia fala que o anticristo vai sentar no templo, vai quebrar essa aliança, e a Bíblia fala que começa um período profético da grande tribulação. Aí fecha as 70 semanas de Daniel. E essa última semana de Daniel está paralisada. Por quê? Já se passaram 2000 anos e Jesus paralisou essa profecia. Para quando era começar a sua contagem profética, a Bíblia fala que o anticristo já está preparado para essas 70 semanas de Daniel se cumprir, ok? Vamos recapitular? No livro de Neemias, capítulo 2, Artaxerxes, o rei da Babilônia ali naquela época, decreta que, olha só, decreta a ordem para Neemias e Esdras e reconstruir o templo. E agora Daniel, dentro da Babilônia, recebe a revelação que 70 semanas de anos estão determinados sobre o seu povo, Jerusalém, e sobre a sua cidade ali de Israel e a cidade de Jerusalém. Amém? 7 semanas foi determinado, 49 anos, para reconstruir o templo. Após as 7 semanas, saiu mais 69, que foi a chegada de Jesus na data correta, dentro de Jerusalém. Quando ele entrou em Jerusalém, montado em uma jumenta, na entrada triunfal de Jesus, ele se cumpre essa profecia. E a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, que o Messias seria tirado do povo. Mas havia um príncipe, ia destruir o templo, ia perseguir Israel, aí ia ter guerra, morte, perseguição e guerra. Mas ainda não é o fim, era o princípio. Então o anticristo falta chegar para cumprir essa profecia. E quando cumprir essa profecia, o relógio profético, o relógio dali, Apocalipse, vai se cumprir nas 70 semanas, como foi pregado pelo próprio Jesus. Amém? Essa é a 70 semana de Daniel. E veja só, uma observação. O anticristo só vai vir quando o império dele e o templo de Cristo tiver concluído sobre o povo de Israel. Então, no período tribulacional, né, nós que somos pré-tribulacionistas, biblicamente falando, né, com toda a base bíblica, então nós cremos que? Nós cremos que Israel vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Jesus não vai perder Israel para o mundo e nem para o anticristo. A igreja, nesse período, já não está mais na terra. As duas dispensações, Israel e igreja. Israel, a profecia de Daniel. A igreja foi parida por Cristo. Cristo pariu a igreja. Então nós somos a igreja de Cristo. Então nós somos a noiva do Cordeiro. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 19. Então, as 70 semanas de Daniel vai se cumprir com muita angústia, dor, terremoto, perseguição, morte, miséria, enfermidade, doença, miséria. Os demônios vão sair do inferno para matar as pessoas que moram sobre a terra. É nessa época que Jesus vai vir no Monte das Oliveiras tentar, pela última vez, salvar o máximo de judeu que vai se manifestar ali, crendo no Senhor Jesus, no Messias. Amém? As 70 semanas de Daniel, falta uma semana profética, que seria essa semana do anticristo. Ele firmará uma aliança com muito, a palavra muito aqui é com nações, inclusive com Israel, para construir o terceiro templo de Salomão, ali na cúpula ali do Monte das Oliveiras, né, onde está a mesquita, né, de Alá. Então ali vai ser autorizado, após a aliança, ser construído o terceiro templo.
Meu amigo e minha amiga, quando você vê a profecia se cumprindo, você se prepara, porque grande será esse dias sobre a terra, de dor e destruição e de grande perseguição. Amém? Está aí. Se você tem alguma dúvida, pode mandar sua mensagem, pode deixar no comentário, que nós vamos recapitular e trazer a resposta para você, tá bom? As 70 semanas de Daniel se cumpriu desde 444 ou 45, desde a ordem da saída, desde a chegada e a morte do Messias, em 483 anos antes de Cristo, já se passaram mais de 4.000 anos e o relógio profético está parado. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.